Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal A Literacia. Como vocês podem ver aqui ao fundo, eu estou no ambiente das transmissões ao vivo, apesar de ser um vídeo gravado, porque eu quero anunciar que aquele projeto que eu falei, aquela ideia que eu falei que nós faríamos, né, quando eu fiz o outro vídeo nesse mesmo ambiente, que nós começaríamos a fazer transmissões ao vivo para falar as notícias da semana sobre arte, eu já quero anunciar quando vai começar. Né? Nós vamos começar as nossas transmissões na primeira segunda-feira de março, que é dia 3. Então, no dia 3 de março, não a semana que vem, na outra, nós vamos começar as nossas transmissões ao vivo, e o quadro já tem até um nome, vai se chamar Em Tempo Real, né? Esse nome que tem meio que um sentido mais amplo, né? As notícias não vão ser em tempo real, porque são notícias que já vão ter passado na semana, mas o em tempo real, além da questão da, da transmissão ao vivo, vai brincar um pouco com essa coisa de realidade, de ficção, o que é real, o que não é real, enfim. Então já estou anunciando aqui e convidando todas, todos e todes para prestigiarem nossas transmissões ao vivo, que vão começar a ser todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, com uma duração de 40, 45 minutos. Então, toda segunda-feira, a partir das 19 horas, a partir do dia 3 de março. Eu vou colocar nas redes, no blog, enfim, colocar o anúncio disso, né? E eu espero vocês lá prestigiando. Né? Nós ainda vamos, esse vídeo ainda é gravado, né? Hoje nem é segunda-feira. Eu espero que na próxima segunda-feira a gente ainda consiga fazer mais um vídeo gravado para colocar como se fosse a transmissão ao vivo, para no dia 3 de março, então, nós começarmos as nossas transmissões ao vivo e toda segunda-feira termos, então, um quadro em tempo real. Espero que tenha uma boa audiência, a gente vai tentar fazer o melhor possível, certo? Dito isso, vamos ao assunto do vídeo de hoje. Né, que, como eu disse, tem o mesmo formato do que vão ser as transmissões ao vivo. Então, gente, o vídeo de hoje, né, o assunto que nós vamos discutir hoje, tem a ver com uma notícia que saiu na semana passada na CNN, que é a seguinte: artistas protestam contra leilão de arte feita com inteligência artificial. Então significa que assim 4 mil pessoas, enfim, 3 mil e poucas pessoas, artistas, fizeram uma carta aberta à Casa de Leilão Christie's, lá em Nova York, para que essa casa de leilão cancelasse um leilão de arte, de obras de arte criadas exclusivamente com inteligência artificial. Né? Então, houve aí um pedido de quase 4 mil artistas. E a justificativa de quem escreveu essa carta, de quem assinou essa carta, é que as peças criadas através da inteligência artificial possuem, trabalham com obras protegidas por direitos autorais, o que feriria, né, seria uma espécie de exploração do trabalho humano. Tá? Está aí falando que se espera arrecadar em torno de 600 mil dólares com a venda das obras, e aí começou-se toda uma discussão. Né? 3.936 assinaturas que tem, então, a carta pedindo para que o leilão seja cancelado. Né? E aí, está aqui um trecho da carta. Né? Esses modelos e as empresas por trás deles exploram artistas humanos, usando seu trabalho sem permissão ou pagamento para construir para construir produtos comerciais de inteligência artificial que competem com eles. Seu apoio a esse modelo e as pessoas que os usam recompensa e incentiva ainda mais o roubo em massa do trabalho de artistas humanos pelas empresas de inteligência artificial. Enfim, e aí alguns artistas estão dizendo que o trabalho foi usado sem permissão ou compensação financeira, a empresa
se defende, né, as empresas de tecnologia se defendem citando o uso justo, que permite que alguns materiais protegidos por direitos autorais sejam usados sem permissão. Enfim. Aí, gente, eu quero fazer uma discussão, pegando esse trecho da reportagem, né? A maioria das imagens geradas por inteligência artificial resulta da combinação de milhões, literalmente milhões, de imagens. O que significa que nenhum artista pode afirmar que uma imagem de um prato, um cavaleiro heróico, um gato ou uma flor foi baseada em sua criação específica. As imagens geradas por IA imitam a inspiração humana de muitas maneiras. Elas são apenas mais eficientes no processamento de informações. Bom, eu vou tirar aqui a, a reportagem para comentar então o que eu acho disso. Né? Primeiro, vamos lá. Eu vou fazer meu comentário dividido em duas partes. Uma sobre a presença da inteligência artificial no processo de criação artística e outra sobre a carta, né, a reportagem mesmo, a carta dos artistas que protestam contra a realização do leilão. Primeiro, eu já falei em outros vídeos aqui no canal o que eu penso sobre essa panaceia em relação à questão da inteligência artificial. Né? As pessoas podem achar que eu sou meio ultrapassado, anacrônico, mas veja, eu não estou aqui negando que para algumas atividades humanas a inteligência artificial pode ser benéfica. Quais? Não sei, eu nunca parei para pensar nisso, porque eu, sinceramente, nunca fiz uso de inteligência artificial. Nunca nem acessei uma plataforma, um site, enfim, seja lá qual, um programa de inteligência artificial. Nunca abri ChatGPT, nunca abri nada relacionado à inteligência artificial. Porque não me faz falta. Não precisei. Estou dizendo que nunca vou precisar? Não, não estou dizendo. Mas até agora não precisei. E para a atividade que eu exerço, que é uma atividade artística, eu não acho que caiba. Então, volto a dizer, não estou negando aqui a utilidade da inteligência artificial em determinadas atividades artísticas, em determinadas atividades humanas, apesar de não saber dizer quais seriam importantes. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza. Para a criação artística, a inteligência artificial não serve. E por quê? Antes que comecem a me acusar de anacrônico, e podem acusar à vontade, acho que todo mundo tem o direito de pensar da maneira que quiser. Mas por que eu afirmo que a inteligência artificial não serve para o processo de criação artística? O que é a inteligência artificial? Ela é um banco de dados, né? Ela trabalha com um banco de dados muito bem formado, né? Com muitas informações armazenadas. E quando uma pessoa vai lá e pede, né? Então, eu quero criar um quadro, sei lá, de um porco voador. Eu tô lembrando de um quadro que foi pintado por uma ex-aluna minha numa aula de artes, quando eu era professor de artes na educação básica, né? Uma jovem do 9º ano do ensino fundamental pintou um quadro maravilhoso, muito surreal, né? E olha que eu estou falando isso já tem mais de 15 anos, né? E, 15, 16 anos, enfim, por aí. Nem existia essa panaceia toda, nem existia essa coisa toda de inteligência artificial. Mas enfim, se eu chegar lá e colocar lá um porco voador, eu quero a imagem de um porco voador numa cidade, um porco voando sobre uma cidade em chamas. Estou pensando no quadro dela. Qualquer dia eu pretendo mostrar as imagens de trabalhos que eu guardei de alunas e alunos que cruzaram meu caminho na minha trajetória como professor. Mas enfim. Aí eles vão. Aí se eu peço isso, se eu dou esse comando para a inteligência artificial, o programa vai lá, seleciona as imagens que tem e reconfigura essas imagens para criar a imagem que eu pedi. Muito bem. Essa obra é minha ou essa obra é da inteligência artificial? Quem deu a ideia, entre aspas, fui eu. Mas quem realizou foi a inteligência artificial. Então, existe aí já um problema de
de confusão, de conflito de autoria. Né? O autor é quem tem a ideia. Os artistas conceituais diriam que sim. Né? Existe um debate muito bacana. Né? Eu tive o prazer de conhecer uma artista chamada Carla Zaccanini, uma artista argentina radicada no Brasil, e ela foi dar uma espécie de palestra na universidade que eu dava aula, e ela foi muito bacana com isso, também já faz um certo tempo, e ela, uma artista conceitual, e ela contou que a realização de algumas das obras dela dependiam do trabalho de outras pessoas, né? E aí ficou-se um debate sobre de quem é a autoria, né? De quem é o verdadeiro autor da obra. E olha que nós estamos falando só de pessoas, né, envolvidas. A artista, no caso da Carla Zaccanini, que teve a ideia e que contratou, por exemplo, pessoas para fazerem um determinado trabalho mais físico que era necessário para a concepção da obra. Né? Mas no caso da inteligência artificial é diferente, quer dizer, quem é o autor da obra? Né? O autor da obra sou eu que fui lá e dei os comandos para a inteligência artificial, ou é a inteligência artificial que, que reconfigurou as imagens do seu banco de dados, da sua memória, né? e, e, e criou a partir do que eu falei. Por quê? Porque a inteligência artificial nada mais é do que um banco de dados, né? Que tem, claro, algumas capacidades, tem capacidade de selecionar o que acha melhor, né? O que acha melhor. Então, assim, existe um certo poder de decisão da inteligência artificial sobre qual imagem selecionar, qual dado, né? E como reconfigurar esses dados na hora de gerar, por exemplo, uma composição visual. Tá? Então não é que é só um banco de dados puro e simples. Mas é um banco de dados que tem certas capacidades de estabelecer relações de causa e consequência e de seleção a partir de determinados algoritmos e que tem certo poder de decisão, entre aspas. Porém, aí muita gente pode dizer, mas isso se assemelha demais ao ser humano, porque o ser humano nada mais é do que o artista trabalha também com os dados da sua memória, né? Memória, memória afetiva, enfim, ele vai lidar com os dados da sua memória para fazer suas criações artísticas. Só que existe uma diferença muito, muito importante nessa história. Apesar de parecer o mesmo processo que ocorre na mente humana e que ocorre no âmbito da inteligência artificial, do programa de geração de inteligência artificial, existe uma diferença muito simples. Né? O ser humano ele é um sujeito. As memórias do ser humano são construídas a partir da sua experiência subjetiva. A inteligência artificial não tem experiência subjetiva nenhuma. Então, ela não tem uma memória que é construída a partir de uma experiência subjetiva. Mas ela consegue, com o tempo, estabelecer padrões de comportamento como o ser humano. Tá? Mesmo assim, não é uma experiência de vida subjetiva. A inteligência artificial não interage no mundo e não cria uma experiência própria de vida. Né? Ela é alimentada por dados. E por que isso é tão importante? Né? Por que eu considero isso tão importante para o processo de criação artística? Porque, primeiro, porque a memória humana, diferente da memória da inteligência artificial, ela tem dois aspectos. A gente lida com a memória, com a nossa memória consciente, que é aquela que a gente consegue acessar. Né? Então, eu consigo lembrar, por exemplo, o que aconteceu ontem, o que aconteceu na semana passada, até fatos da minha vida muito antiga. Né? Eu tenho lembranças, por exemplo, de cenas da minha infância e tal. Essa memória a gente consegue acessar. Mas existe uma memória que a gente não consegue acessar, mas que está lá, existe, ela está lá. Né?
a gente não consegue acessar de maneira consciente. Então, às vezes experiências traumáticas que eu quis enterrar, né, da minha vida, às vezes experiências extremamente prazerosas, mas que por algum motivo eu acabei enterrando, enfim, a quantidade de informações que eu consigo reter através dos meus cinco sentidos é muito maior do que aquela que a minha memória consciente consegue acessar. Então tem coisas que eu vi, que eu escutei, enfim, através da minha experiência subjetiva, que eu não necessariamente vou conseguir acessar pela minha memória consciente. Elas vão se manifestar onde? Em sonhos, elas vão se manifestar em delírios, elas vão se manifestar quando eu, de repente, entro num processo de criação artística. Né? Então, essa já é uma diferença muito grande. O fato de nós, enquanto seres humanos, termos uma memória construída a partir de uma experiência subjetiva que a IA não tem, e o fato de nós termos territórios da memória que a gente não consegue acessar conscientemente e que, então, a gente acessa através de outros canais e esses outros canais vão reconfigurar essas memórias e esses dados, coisa que a inteligência artificial também não faz. E tem um terceiro aspecto, que é o aspecto da interpretação, né? Da interpretação subjetiva das memórias. A inteligência artificial, mas a inteligência artificial faz interpretações. Ela faz, pode até fazer, mas, primeiro, essas interpretações não são carregadas de sentimento. Existe uma coisa chamada emoção, existe uma coisa chamada sentimento, para que essas memórias sejam acessadas. Como eu disse, eu posso manter ocultos traumas que eu vivi na minha vida, eu posso deixar florescer coisas muito boas que eu vivi. Existe uma interpretação, nem sempre consciente também, né? A mente humana tem as suas estruturas, né? Se a gente for ficar só no desenho freudiano, a gente tem lá, né? O ego, o superego e o id. A inteligência artificial não tem isso, né? A inteligência artificial ainda não tem esse tipo de mediação. Então, tudo isso demonstra a diferença entre um processo de criação efetivo, feito por uma pessoa, e essa coisa chamada criação pela inteligência artificial. E aí eu vou entrar no segundo aspecto que eu queria, que agora tem a ver com a carta, né? E eu vou fazer uma crítica à crítica. Obviamente eu concordo com a crítica que os artistas fizeram, no sentido de não quererem que o leilão seja realizado, né? Essa notícia é da semana passada, tá? Do dia 11 de fevereiro. Então é uma notícia recente. Eu acho que o leilão ainda nem aconteceu. Então então eu concordo com os artistas que não querem que o leilão seja realizado. Tá? Concordo efetivamente. Porém, me parece que a preocupação dos artistas não tem nenhuma relação com tudo isso que eu acabei de falar, sobre a questão do que é o processo de criação da inteligência artificial, o que soa meio falso, né? Porque, para mim, uma obra criada por inteligência artificial soa falsa. Né? Não. A preocupação deles é o aspecto puramente econômico. Então, ela lida com dados com imagens e dados que são protegidos por direitos autorais. Então, assim, se as empresas pagassem, tudo certo, pode ir. Então, me parece que eles reduzem o problema a uma questão puramente econômica, né, o problema da arte criada por inteligência artificial, a uma coisa puramente econômica, e o que é até compreensível num mundo onde grande parte do meio artístico entrou nessa onda da reificação da obra de arte, ou seja, a transformação da obra de arte em mercadoria, né? Mas eles estão preocupados só com a obra, né? Eles estão fazendo aquilo que Nietzsche falou, né? Num dos aforismos lá do Humano Demasiado Humano, quando ele fala que o problema da arte ocidental é que a gente vê a arte pelo rabo, né? E aí, quando ele fala em rabo,
Falei isso, a pontinha, né? O produto, a obra de arte é o produto final de um processo muito maior. Então, se a obra é o rabo, todo o processo anterior a ela é o corpo. Né? Então, eles estão vendo isso, eles estão vendo só simplesmente o aspecto econômico. E isso é preocupante, né? Porque poderia se aproveitar essa situação de, de protestar contra um leilão realizado com obras somente de inteligência artificial para levantar um debate mais sério sobre a questão da inteligência artificial nos processos de criação artística, porque é isso, eu sou uma pessoa que defende que a inteligência artificial não deveria se meter nisso. Né? A inteligência artificial não tem nada que vir fazer aqui nos processos de criação artística. E, de novo, podem me chamar de anacrônico, de velho, de ultrapassado, à vontade. Mas eu continuo defendendo a ideia de que a inteligência artificial não deve interferir em processos artísticos, porque não tem nada a ver com a inteligência artificial. O processo de criação artística é uma coisa inerentemente humana e que tem toda a questão da condição ontológica do humano para que possa efetivamente existir um processo de criação artística. Tá bom? Enfim, é isso. Nas transmissões ao vivo, como elas vão ser um pouco mais longas, eu vou lidar com mais de uma notícia. Né? Hoje eu lidei só com uma, do mesmo jeito que fiz no vídeo passado. No próximo vídeo que eu gravar, provavelmente eu vou lidar só com uma de novo. Mas o formato das transmissões vai ser esse aqui, né? Esse cenário, esse formato, uma notícia. Provavelmente nas transmissões vão ser 2 ou até 3 notícias, dependendo do quanto eu tiver que comentar em cada notícia. Né? Mas eu vou deixar sempre umas 3 notícias meio que já programadas para comentar. Se der tempo de comentar 2, 3, a gente comenta, certo? Queria saber o que cada uma de vocês, o que cada um de vocês acha. Coloquem os comentários, me chamem lá de velho, de anacrônico, de ultrapassado, enfim. Não sei se vocês concordam ou discordam de tudo que eu falei, mas vão lá, comentem o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, chama as pessoas para se inscreverem no canal, convida as pessoas a assistirem nossos vídeos, e se inscreverem no canal para a gente tentar aumentar mais ainda o nosso público. Né? A gente está galgando bem devagarinho, degrau por degrau, conseguindo consolidar um público bacana, mas a gente quer mais, né? A gente precisa de mais, a gente precisa consolidar esse trabalho para a gente poder continuar fazendo esse trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito a vocês, tá certo? Visitem o blog A Literação, visitem o site da editora Literação, vejam lá nossas condições para edição de livros, enfim, os serviços que a gente oferece. Visitem o site, a página do Instituto A Literação, tem lá, né, no site da editora tem lá o link para você acessar. Tem lá o nosso curso de Filosofia da Arte, um curso bem bacana, bem legal, com um preço bem acessível. Veja lá um curso com certificado, um curso de extensão com certificado. Então, acessem lá, visitem, sigam nossas redes sociais, Instagram, o X, né, o X, Facebook, enfim, a gente tá em todos esses lugares, tá certo? E é isso, gente. Deem força para o nosso trabalho e a gente vai continuar. E não percam, a partir do dia 3 de março, às 19 horas, o nosso novo quadro em tempo real, que é um quadro como esse, mas com uma transmissão ao vivo, tá bom? Aguardem o anúncio nos nossos canais e nas nossas redes, tá certo? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.